caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me entregar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar.
Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus. Amém, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, ó Deus. Apesar de nós termos falhas e pecadores, o Senhor tem estado conosco em todo momento. Nós te louvamos pelos irmãos que assim puderam entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Continua a abençoar, ó Deus, a vida de cada um. No nome santo de Jesus. Amém. Graça e a paz. Amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade que temos de louvar e exaltar o nome do Senhor. E mais uma vez eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, principalmente a mim, que estou me preparando. Graças a Deus que já começamos nesse semestre as primeiras aulas de hermenêutica e homilética, que vai nos dar diretrizes, vai nos orientar em relação ao preparo e ao ensino da palavra do Senhor. Mas nós sabemos que é a nossa dedicação, a nossa busca, é a nossa intimidade com o Senhor que vai, assim, possibilitar que nós sejamos usados pelo Senhor. Não basta eu só buscar as técnicas, mas se não tiver intimidade, de nada vai adiantar. E hoje na escola dominical de manhã, quem esteve aqui, viu o desafio que um pregador tem ao transmitir o recado do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos passar lá para o versículo 17, e nós vamos até o 40. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem que tem marcado muito a minha vida, e acredito que cada um que já meditou, já refletiu nessa passagem, ela que trata da vida de Elias, nos comove muito e nos fala muito aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? (18, 1 e 2). Diz assim: Eli apresenta diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 17. Elias e o profeta de Baal, e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. E agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel. E agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. E então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis, ou seja, até quando vão ficar indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se a nós, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um bezerro, e eu dividi-o em pedaços, e ponha sobre a lenha, para que não lhes coloquem
porém não lhes coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhes colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomando o bezerro que lhes dera, prepararam e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombavam deles, dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas, largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cantos, derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E dizei: fazei a segunda vez. Eu fizeram a segunda vez. E dizei: ainda faz a terceira vez. E eu fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra que acabamos de ler. Que nós possamos assim, Senhor, nesta noite, refletir, Senhor, e aprender mais um pouco de Ti. Usa-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade e querer, para que nós possamos, ó Deus, assim, Senhor, aprender mais de Ti. Usa-me, ó Pai, como instrumento Seu, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, com perdão dos meus pecados. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, quando trata de Elias e os dias em que estamos vivendo hoje, nós não poderíamos deixar de falar que a palavra de ordem hoje em nosso país é a crise. É a crise que tem dominado em todo lugar que você vai. O assunto é a palavra de ordem. E aí, como é que está? E a crise? Como que está? Então é a palavra de ordem.
E essa crise, ela é uma crise que ela não é uma crise só econômica, é uma crise moral, espiritual, é uma crise que tem afetado o governo, os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, tem afetado as famílias, até mesmo as igrejas. É uma crise que tem, não é mais assustador falar em crise, as pessoas nós já estamos meio que assim, sentindo normal isso. Elias, ele vivia, essa época que Elias viveu, ele estava vivendo numa crise igual ou pior do que esta. Que aqui, como ele relata, só tinha sobrado ele. Só para nós nos atualizarmos aqui em relação a essa situação que vivia Israel, depois da morte de Salomão, 931 a.C., Salomão, foi a morte de Salomão, então começou o reinado por 220 anos, Israel foi conduzido por 19 reis, e esses reis nenhum era servo de Deus. Esses reis eram todos reis idólatras, desobedientes a Deus, e o pior desses reis era Acabe. Então Elias, ele estava vivendo numa situação que a moral não existia, que a crise era muito grande, era devastador. Então, trazendo para os nossos dias, eu acho que ainda era pior a situação dele naquela época, porque as pessoas, eles matavam. Acabe foi um dos piores reis, porque Acabe era um conhecedor, ele servia ao Senhor. E aí ele conheceu Jezabel e casou com Jezabel, então ele se tornou um boneco, vamos dizer assim, um fantoche na mão de Jezabel. Porque Jezabel, registrado na história até hoje, não teve uma mulher má, uma mulher que era tão má como Jezabel, não tem relato na história até hoje. Então Jezabel, por lei, ela implantou no Reino do Norte, por lei, o povo adorar a Baal. Implantou uma lei que o Deus original daquela nação que teria que ser Baal. Então, o pior desses reis foi Acabe, porque ele compactuou com as ideias dessa mulher, que era, segundo o pastor Amadeus, a imagem do capeta. Era uma mulher muito má. E com isso ela começou a matar os cristãos. Então, trazendo para nossos dias hoje, talvez hoje nós vivemos numa situação melhor, porque nós não somos mortos, porque nós pregamos Deus verdadeiro. E naquela época, os cristãos eram perseguidos por Jezabel. Então, Deus, no meio daquela situação, ele levanta não um partido, não uma religião, mas ele levanta um homem. No meio toda aquela situação devastadora, Deus levanta um homem. E ele, como assim foi com Jesus no futuro, 700 anos depois, com Elias também não foi diferente. Ele levantou um homem que não é um homem conhecido. Ele levantou um homem lá de Gileade, um homem simples, que era apenas um presbítero. E Deus levantou esse homem e preparou ele para assim ser um homem que anunciasse a palavra de Deus. E como qualquer um de nós, aquele homem não era diferente. Era pessoa simples, pessoa que ouviu a voz de Deus e não desobedeceu. Então Deus prepara Elias. E Deus preparou Elias, não tirou um do estrelato, não tirou uma pessoa de alta sociedade. Assim como foi com Jesus, ele trouxe Elias lá, uma pessoa que não era conhecida. Nós sabemos hoje que, hoje nós estudamos na escola dominical, né, irmã Edné, que os líderes, principalmente espiritual, eles estão querendo destaque, estão querendo estrelato. E uma frase muito interessante uma vez, que quando as pessoas estão querendo se aparecer, ou querendo ser a estrela,
não está certo, porque a estrela só aparece quando o sol da justiça não está presente. Quando o sol, que é Jesus Cristo, está presente, a estrela não aparece. Então, Deus não levantou nenhuma estrela, porque o sol da justiça já reinava para sempre. Então, ele levantou uma pessoa lá que não era conhecida, mas que ouviu a voz de Deus e propôs a servir ao Senhor. Então, Elias, Deus levantou e ele passou por várias situações. Quem já leu as passagens de Elias pode depois pegar a Bíblia e ler a partir do capítulo 17 até o 21, que conta o resumido a vida de Elias. E Elias, então, ele foi lá no capítulo 17, nos primeiros versículos, Deus já levantou ele fez ele ao rei Acabe e anunciar que o reino dele ia passar por uma seca de 3 anos. Não falou a quantidade de anos, mas ia passar por uma seca. Então, ele já levantou aquele homem de coragem, que foi encarar o rei e avisar ao rei que ele ia acontecer uma seca muito grande naquele país. Então, por isso, Acabe quis matar Elias. E Elias precisou de fugir para uma cidade fora de Israel, na região de Serepta, onde ele ficou por algum tempo escondido. E novamente o Senhor aqui traz Elias e coloca de frente novamente com o rei. Depois de 3 anos, o Senhor fala com Elias e fala para ele ter com Acabe. Então Elias obedece novamente, depois daquela crise toda, daquela sequidão, e Elias vai, e que fala aqui no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 18, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai à presença de Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi e falou para o rei. No versículo 17 fala assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu que perturbador de Israel? Então Elias responde: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, nós vamos tirar umas três conclusões, 3 lições que nós podemos trazer para a nossa vida, que Deus fez com Elias. Ele nos chamou e nós estamos à disposição dele, estamos aptos também a fazer o que Deus tenha para fazer em nossas vidas, mas nós precisamos estar pelo menos com essas três vontades. A prova que o Senhor colocou para Elias, nessa passagem aqui, é que ele tinha de estar no centro da vontade, e que ele divulgasse a tempo ou fora de tempo, e se ele tinha intimidade em oração, que se tinha intimidade com Deus. E nós vamos ver que Elias passou na prova, como já desde a primeira vez que o Senhor o chamou, ele já obedeceu ao Senhor. E Deus depois trouxe ele para Serepta, onde ele teve um contato com aquela viúva. Deus encaminhou ele, porque ele já estava passando fome. Deus enviou ele à casa daquela viúva. Chegando lá naquela viúva, ele pediu alimento, e a viúva não tinha como dar, porque ele estava passando necessidade. Então ele ordenou que a viúva fizesse o que ele mandara, que Deus ia abençoar. E a viúva obedeceu, e não faltou alimento naquela casa. Depois veio a morte do filho da viúva. Ele levou o filho lá no seu quarto e orou, falou: Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui, restaura a vida dessa criança, glorificado seja o teu nome aqui neste local, porque é o Senhor que me trouxe aqui. E aquela criança teve vida novamente. Então, ele era um homem que confiava, ele dispôs a obedecer ao Senhor, e ele sabia, ouvia a voz do Senhor. Então, aqui no capítulo 18, no versículo 18, nós vemos ali a primeira parte se cumprir daquilo que o Senhor, aquela prova que o Senhor ordenara para ele, aquela prova que o Senhor tinha dado para ele.
não importa a situação que ele estava vivendo, a crise que ele estava vivendo, mas ele tinha um foco. O foco dele era obedecer ao Senhor. E uma das primeiras provas que ele tinha que Deus tinha colocado para ele era de estar no centro da vontade do Senhor. E ele não se intimidou com a crise, com a situação, com o rei. E aqui, lá no capítulo 17, o rei quis matar ele. Aqui no 18, no versículo 17, ele novamente encontra com o rei. Se o rei quisesse matar ele, o rei tinha chamado seu soldado e tinha mandado matar. Vou te matar, porque aquela vez você fugiu, eu vou te matar. Mas ele não o intimidou, porque ele estava obedecendo à voz do Senhor. Então, ele estava no centro da vontade do Senhor. Ele não ficou lembrando que o rei poderia matar ele, porque ele já tinha perseguido uma vez. Mas Deus tinha mandado ele a falar com o rei que ia chover, e ele obedeceu. Então ele não estava temendo a vida dele, ele estava no centro da vontade, ele estava obedecendo a Deus. Não importava a circunstância, se ia ganhar ou perder, mas ele estava ouvindo a Deus, então ele obedeceu. Então, essa primeira prova ele já passou, porque no versículo 18, Acabe pergunta para ele, então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Então ele já deu um alerta ali para Acabe. Fala, eu não estou perturbando, você que está perturbando, porque deixou de servir ao Deus verdadeiro. Ele não estava importando as circunstâncias, se ele podia ser morto. E aí, novamente, mais uma situação, mais uma prova que Deus estava testando a fidelidade de Elias. Era de anunciar a tempo e fora do tempo. E lá no versículo, a partir do 20, então diz: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então ele chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando vocês vão ficar aí sem saber para onde vai, com um pé no caminho e outro no mato, indeciso? Então, ele estava anunciando o Deus verdadeiro. E aí o povo se calaram diante daquela situação. Então ele passa da experiência, do falar para a prática. Então ele convoca aquele povo a fazer um teste. Ele coloca diante daquele povo, confiando no Deus que ele servia. Ele convoca aquele povo. E aquela prova que eles iam fazer ali, não era uma prova só como a gente faz hoje aqui, e acabou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Era a vida dele que estava em jogo. Então ele, diante dos 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Balaim, mais o rei Acabe, mais todos os servos do rei, e ele então desafia a eles a fazer essa prova de fogo. Então o que estava à prova ali não era uma brincadeira, era a vida dele, mas pela fé que ele tinha, a convicção que ele tinha no Senhor. Então ele saiu só do falar, mas foi viver a prática e mostrar que o Deus que ele servia era o Deus de Israel. E nós sabemos hoje que no mundo que nós vivemos, principalmente na crise que nós vivemos, as pessoas, elas se magoam fácil, né? As pessoas se condói, assim, sente dolorida, porque qualquer coisinha qualquer palavra, qualquer coisa que ouve e não gosta, elas mudam de igreja, afasta de Deus e abandona Deus.
muito triste, mas acaba que nós vemos muitas pessoas abandonando a Deus por palavra que não gostou, por algo que alguém falou e feriu ela, sentiu ferida, abandona a Deus. Então é muito triste. E nós vemos que Elias, em meio a toda aquela circunstância, sozinho diante daquela multidão de profetas, e ele naquele momento ali, naquela situação, naquela região que ele estava, só ele tinha sobrado. Deus tinha levantado ele, e ele coloca então diante daquela, vamos supor que tinha mais de 1000 pessoas, e eu sozinho daqui, 1000 pessoas daqui, ele não sentiu intimidado. Por quê? Porque ele tinha confiança. Ele sabia que aquele que tinha chamado ele era o Deus verdadeiro. E muitas vezes nós, diante das circunstâncias, diante das crises, diante dos problemas, que talvez não seja nem 1000, nem 10, nós já nos frustramos, nos corremos, nos afugentamos, abandonamos Deus e começamos a buscar as nossas próprias forças para resolver os problemas, esquecemos de Deus. E então, o que me chamou muita atenção nesse texto era a fé que Elias exercia. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade. E ele estava anunciando a palavra do Senhor. E a terceira prova que Deus fez para Elias era ver se ele tinha intimidade. Ver se ele tinha vida de oração. Ver se ele vivia mesmo, ele tinha um relacionamento com Deus. E lá no versículo 37, ele fala, no versículo, a partir do 36, isso deu no momento que se for oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, ó Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar ao seu coração. Essa foi a terceira prova que Deus fez, que ele viu as 3 situações que Deus colocou a Elias e ele foi aprovado em todas as 3 situações. Na primeira, de encarar o rei que um dia tinha perseguido, porque ele confiava e estava no centro da vontade de Deus, não importava a circunstância que ele estava vivendo, mas ele queria viver segundo a vontade de Deus. Não importava o que iria acontecer, mas ele queria obedecer. A segunda é de anunciar a palavra de Deus. Ele chamou aquele povo e falou para eles: vocês tomam uma decisão. O que vocês querem da sua vida? Até quando vão ficar nessa situação? Pregar a tempo e fora de tempo. Testemunhar a tempo e fora de tempo. Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso dia a dia, talvez no local de trabalho, talvez em algum determinado lugar, não podemos falar aqui, porque aqui não é o lugar certo, aqui não posso falar do Senhor, não posso testificar. Eu ouvi um relato uma vez que eu achei interessante, o irmão, ele era pastor, ele foi reclamar numas operadoras dessa, do seu telefone à linha, que estava com problema. Ele reclamou e a atendente falou: daqui 5 dias está resolvido o problema do senhor. E com 5 dias o problema não estava resolvido. E ele ligou e falou: eu vou denunciar vocês para a Anatel, vou no Procon, porque não pode, já passou 5 dias, não resolveu meu problema. Isso está errado. A Bíblia fala que quando a gente fala e não cumpre, é pecado. E você sabe o que é pecado? Não. Então ele pegou a oportunidade, que ele perguntou para a moça que era pecado, então ele começou a falar do Evangelho, pregar o Evangelho no call center para aquela moça, e falou de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus no telefone, e no final ele falou: e meu telefone? Ela falou: vou mandar arrumar. Então, é pregar tempo afora de tempo. A situação não era agradável para ele, ele estava desfavorável, estava incomodado com aquela situação, estava nervoso. E aí acontece com todos nós isso, tem vezes que as coisas não resolvem, a gente fica nervoso. E aí ele mostrou que estava errado, que era pecado. E você sabe o que é pecado. Então nós devemos não deixar de passar as oportunidades de falar desse Cristo que morreu por mim e por você, morreu pelo nosso pecado, que nos dá a certeza de vida eterna.
Então, Elias não deixou passar essa oportunidade. E na terceira prova que estava para ele, que era, Deus queria ver a intimidade. E aqui fica bem claro, que naquela situação que estava, naquela seca, ele mandou aquele povo, aqueles profetas lá, montar o seu altar primeiro, e eles ficaram lá, eu acho que pelas as contas que a gente viu na cronologia, começou 8 horas, foi até meio-dia, e aí depois foi de meio-dia até 3 horas, acho que ficaram 7 horas chamando o Deus de Baal e ninguém respondia. Eles cortaram todo com espada, com faca, derramaram sangue e ninguém respondeu. E quando foi meio-dia, ele começou a abusar, grita mais alto, talvez ele está dormindo. Então, ele sabia, ele confiava no Deus que ele servia. Então, quando foi o momento dele preparar o altar, então ele montou o altar e mandou que ele jogasse água. Por que ele mandou jogar água? Eu acredito que naquela situação que estava aquela seca, aquele calor do deserto, ele falou, vou mandar jogar água aqui, porque se o povo pode falar que veio um fogo aqui e consumiu. Mandou jogar água, mandou jogar a segunda vez, mandou jogar a terceira vez, até que molhou todo aquelas carnes, e a água derramou sobre o chão e encheu aquele rego d'água. E ali não tinha como eles falar que foi um fenômeno da natureza que tinha consumido aquela água. Então aí ele ora. E essa deve ser a oração nossa. Essa deve ser a nossa oração de fé. Se nós estamos no centro da vontade do Senhor, consequentemente nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, o maior milagre que Ele fez na nossa vida, que é a salvação. Então ele clama, ó Senhor, mostra que há Deus em Israel. E o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto, consumiu até a água que estava no rego e estava no chão. Então o povo prostrou diante, de rosto em chão, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode nos sarar, só o Senhor pode tirar nós, não importa a situação, não importa o quanto nós estamos encharcados em problemas ou em dificuldade, seja lá qual for, não importa como esteja a nossa vida, o problema que nós estamos vivendo, mas se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, Ele vai sanar todos os nossos problemas. Ele vai consumir como Ele consumiu aquele sacrifício naquele altar. Todo o problema Ele vai resolver. Basta que nós tenhamos fé, que nós tenhamos convicção de estar no centro da vontade, obedecendo. Aconteceu um fato bem interessante ontem, e eu estava refletindo nesse texto, e eu fiquei pensando depois que como Deus Ele age em favor daqueles que confiam. Ontem nós íamos para Santo Antônio da Barra e eu tinha marcado com um seminarista lá de Nilton, lá do Maranata, e ele ia conosco. E aí eu cheguei de serviço 6 horas e liguei para ele. Então ele falou, não irmão, não vou mais, que eu tenho umas coisas para fazer, os trabalhos de seminário, eu não vou ir mais. Aí minha esposa falou, irmã Luzia, irmão Luiz, vai. E aí tentei ligar para ele, ela tentou ligar, não deu certo, eu peguei, fui lá e falei, daqui 1 hora eu estou saindo, quer ir conosco? Vou para agora. E aí no caminho ela estava falando, irmãos, nós estávamos na expectativa, se alguém aparecesse, nós estávamos prontos para ir. Então eu comecei a refletir. Os irmãos estavam no espírito de oração, eles estavam desejosos, eles estavam confiando que o Senhor ia preparar, né, aquela oportunidade de estar naquele momento festivo ali, que foi muito bom, né, irmã Luzia? Então eu fiquei pensando, como Deus é bom, né? Ele estava desejoso, estava querendo, sim, que todos os dois nos comentou. Nós estávamos na expectativa, os dois estavam sentados lá na beira da porta, parece que estavam esperando só, né? Então Deus é bom, Deus, Ele opera no meio daqueles que confiam, que está no centro da sua vontade. Não é difícil, mas também não é fácil, né? Requer de cada um de nós a nossa dedicação de procurar sempre estar no centro da vontade. Esse é o primeiro passo. E depois, estando no centro da vontade, as outras coisas vão acontecer sucessivamente. Nós vamos falar do Senhor e nós vamos viver uma vida de oração. Procurando estar no centro da vontade do Senhor, não tem como estar se não estivermos meditando
e buscando na palavra do Senhor. Se nós não estivermos em comunhão com Ele, nós não vamos conseguir. Então, é uma coisa atrelada à outra. Nós precisamos estar praticando as três juntas, que assim o Senhor vai estar nos atendendo naquilo que nós necessitarmos. Amém, irmãos? Que o Senhor mesmo possa completar em nossos corações. Que nós possamos, a cada dia, ser pessoas que vivamos no centro da vontade do Senhor. E que buscamos aperfeiçoar as nossas vidas para que nós possamos ser verdadeiros servos do Senhor. Que não intimidamos de enfrentar este mundo. Não importa a crise que vem à nossa frente. Que nós possamos encarar de cabeça erguida, confiando no Deus verdadeiro, no Deus que mandou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém? Baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que neste momento, Senhor, complete nossos corações, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, a cada dia, ó Deus, nos incomodar com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Senhor, nos despertar a cada instante para viver no centro da Tua vontade, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, não temer, ó Pai, a Te servir, não temer, ó Deus, anunciar o Teu reino. Que nós não possamos, ó Deus, viver, ó Deus, desligado de Ti, mas que nós possamos firmar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor através da oração e da Tua palavra. Pai amado, seja com cada vida aqui nesta noite, Senhor. Seja com cada família aqui representada. Senhor, visita cada um, Senhor, no seu íntimo. E que possa, assim, Senhor, ser feito a Tua vontade, o Teu querer conforme a Tua vontade, ó Pai. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que fique conosco nesta noite. Nos leve em paz agora para os nossos lares, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que nos perdoa a cada instante. Que nós possamos viver, não nós, mas o Senhor vivendo em nós e nos conduzindo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus sempre tem confirmado em nossas vidas a necessidade de nos dispormos para a obra dele. Ontem mesmo nós falávamos sobre isso e eu até comentei com os jovens aqui. Uma das coisas mais difíceis para o cristão, mas para qualquer pessoa, é você deixar alguém viver a sua vida. Você renunciar à sua vida para que alguém viva para você. Mas quando você faz isso para a pessoa certa, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, Ele que é onisciente, é onipotente, Ele que sabe de todas as coisas, sabe da nossa vida, Ele que cuida de nós, Ele que conhece do nosso nascer até o final dos nossos dias. Será que Ele vai deixar com que aconteça algo de errado, se estivermos assim realmente no centro da vontade de Deus? Amados, eu não sei vocês, mas eu fico muito alegre de quando eu sou questionado e no fim das contas eu estou certo. É uma alegria imensa. Às vezes eu sou questionado e eu fico até nervoso. Mas é um refrigério para a minha alma quando eu estou certo. Isso só vai acontecer nas nossas vidas. Só acontece na nossa vida espiritual se nós fizermos como o profeta, de deixarmos Cristo, Deus tomar as decisões, Deus nos ordenar aquilo que vamos fazer e estarmos realmente no centro da vontade. Almejo eu encontrar a eterna glória em São Jesus tempestade. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.
Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus virá